Eu sou o arte educador Arthur Cordeiro e nessa videoaula nós vamos conversar sobre o que é arte. Antes de começar a nossa videoaula, eu preciso me descrever. Eu sou homem, branco, tenho cabelo e os olhos escuros. Eu já vou adiantar para vocês que eu não sei o que é arte. Mas você não sabe? Pode explicar o que não sabe? Eu não sei e ninguém vai conseguir responder essa pergunta com precisão, porque arte não é uma coisa que seja definida. Quando a gente fala de arte, a gente não pode querer respostas com exatidão. Vou ficar na sala não. Calma, fica aí. Ele vai explicar umas coisas aí pra gente aprender. Fica aí. Não vou ficar não. Se eu te pergunto, por exemplo, quanto é 2 mais 2? 4. A resposta é 4. 4. Isso mesmo. Para essa pergunta, nós temos uma resposta que é objetiva, exata. 2 mais 2 igual a 4. Ainda bem que eu fiquei. Sabia essa resposta, ainda bem que eu fiquei. 2 mais 2 é a nossa pergunta. 4 é a nossa resposta. Eu posso mudar a pergunta e manter a resposta. A resposta é sempre a mesma. É uma resposta precisa. Mas, com arte, não funciona assim. Se a gente coloca o que é arte no lugar da pergunta, não dá para a gente simplesmente falar arte é isso, porque a arte responde fazendo perguntas. Foi isso que eu acabei de falar mesmo. Arte responde fazendo pergunta. E quando eu falo que a arte sempre faz perguntas, eu estou querendo dizer para vocês que as respostas são sempre abertas. Nunca é uma resposta definitiva, nunca é uma resposta exata. Vamos chamar essas respostas de obra de arte. Uma obra de arte, ela não pretende responder uma pergunta de modo fechado. Ela pretende sempre criar novas perguntas. Talvez uma definição boa para o que é arte é que a arte é uma resposta à pergunta. Tanto resposta quanto pergunta. Uma escultura grega pode ter sido baseada na mitologia, mas ela vai fazer a imaginação das pessoas que ouvem aquela história irem agora na direção desses personagens. A mesma escultura grega, feita há mais de 2000 anos atrás, até hoje gera filmes, séries, livros, peças de teatro. Ou seja, uma obra de arte, sendo uma resposta à pergunta, gera sempre novas perguntas. Gera sempre novas obras, que geram novas perguntas, que geram novas obras. Arte é uma pergunta, uma eterna pergunta, uma maneira de se perguntar infinitas vezes e criar novas respostas que geram novas perguntas. É um movimento. É a relação que você tem de pensar junto com a obra, junto com o artista, junto com a comunidade. Arte é aquela coisa que faz você repensar o seu modo de viver. E ela faz isso através das experiências sensoriais, dos nossos 5 sentidos. Visão, paladar, olfato, tato e audição. Quanto mais treinados nossos sentidos, mais sensível nós nos tornamos. Precisamos entender que uma pessoa sensível não necessariamente é emotiva. Sensibilidade tem relação com os 5 sentidos: tato, visão, audição, olfato e paladar. Já a emoção é algo completamente diferente. Por exemplo, posso citar alegria, tristeza, raiva, nojo ou medo. A arte utiliza os nossos 5 sentidos para construir conhecimento e, consequentemente, pode tocar em nossas emoções. Quer um exemplo? A mesma explicação que acabei de fazer sobre sentidos, conhecimento e emoção, você pode encontrar vendo um filme, como Divertidamente, dos diretores Pete Docter e Rony Del Carmen, ou numa obra como Tropicalia, de Elliot Sica. Apesar de não termos uma resposta precisa, temos algumas pistas que podem nos indicar o que é arte. Por toda a história da humanidade, nós sempre vamos encontrar algo em comum nas obras de arte, que é a beleza. A beleza sempre atraiu a nossa atenção. Os artistas são as pessoas que trabalham com o belo. Ah, então eu quero ser artista. Adoro belo. A primeira vez que eu te beijei, no céu da cidade de Neon, voei nos teus braços mirando. Os artistas
trabalham com o belo, mas não trabalham com esse belo. Mas, ok, foi bom você tocar nesse assunto. Gosto. Você gosta do belo? O gosto também é outra coisa que tem muito a ver com arte. Porque tem gente que acha que arte é aquilo que você gosta. Mas o nosso gosto não pode ser critério para definir o que é arte. Se ele for critério, então tudo que eu não gosto não vai ser arte. Independente se eu gostar ou não, eu preciso procurar entender o que está ali. Se você estabelecer que a arte é tudo o que você gosta e falar que o que você não gosta não é arte, isso pode gerar muitos problemas. O primeiro problema que vamos analisar: você pode perder a oportunidade de aprender mais e ter uma formação melhor. Precisamos entender a diferença entre o bem e o bom. Nem sempre o que é bom faz bem. E também, nem sempre o que faz bem é bom. Vou dar alguns exemplos. Eu gosto muito de comer pizza e tomar refrigerante. Eu também adoro pizza, refrigerante, salgadinho, adoro. E tem a tia que vende salgado lá na frente da escola, né? Eu gosto muito daquele salgado. Como todo dia. Mas fazer isso todo dia me fará bem? Não faz bem, não? Eu não como todo dia, só de vez em quando. De jeito nenhum. Então, apesar de eu gostar, apesar de ser bom, não faz bem. Quando eu era criança, eu não gostava de comer legumes. Mas, apesar de eu não gostar de legumes não serem bons para mim, me fazem bem. Entenderam? Nem sempre o que é bom faz bem, nem sempre o que faz bem é bom. E isso vale para a arte. Às vezes, nem sempre quando experimentamos uma obra, ela é fácil de digerir. Talvez aquela forma dela que não está te agradando, que você não goste, seja a maneira que o artista encontrou para te levar à reflexão de coisas que você não pensava antes, justamente porque você só aprecia o que você gosta. Por exemplo, a Guernica, quadro de Pablo Picasso. Ela tem uma imagem sombria, as pessoas estão meio distorcidas. Ninguém parece feliz nesse quadro, nem as pessoas, nem os animais. Tá todo mundo meio desesperado. Faltam cores, nada para chamar a nossa atenção. Não seria um quadro que eu gostaria. Não seria um quadro bom para mim. Quando eu paro para pensar um pouquinho no que é a Guernica, eu descubro que ela está falando sobre a guerra, um conflito que aconteceu na Espanha. E parar para pensar, a guerra não é isso mesmo? Sombrias, ninguém está feliz, as pessoas estão meio desesperadas, tristes, e ela não tem cor. Ou seja, às vezes, a arte precisa assumir formas sombrias, formas que eu não goste, formas que sejam amargas, para gerar discussões e fazer a gente pensar no que realmente importa. Problema número 2. Se a arte é só o que eu gosto e o que eu entendo, eu posso ser enganado. Algumas pessoas, sabendo o que você gosta, o que você aprecia, podem utilizar o veículo do seu gosto para fazer você comprar ideias que não vão te fazer bem. Por exemplo, na década de 30, o governo alemão de extrema-direita, que nós conhecemos hoje como nazismo, contratou uma diretora super talentosa para criar propagandas desse governo. Ela fez filmes belíssimos, ela sabia produzir arte, ela sabia produzir filmes, só que também convencia o público de que o nazismo era uma boa escolha. E a gente sabe como isso terminou, com a morte de mais de 4 milhões de judeus. Problema 3. Você pode ter um comportamento preconceituoso e perigoso. Quando você exclui do seu círculo aquilo que você não gosta e não entende, você pode estar com preconceitos. Vamos falar de arte cristã. A arte cristã tem uma história de mais de 1000 anos, produzindo imagens, desenvolvendo técnicas. Ela traz ao leitor dessas obras ideias, questionamentos. Ela faz que os participantes daquela crença tenham referência e encontro com seu Deus de culto. Além disso, vem preservando tradições de comportamento, música, dança, imagens da arte cristã, ou seja, da cultura. Se a gente trocar arte cristã por arte de matriz africana, assim como a arte cristã, ela também preserva tradições de comportamento, culinária, música, dança,
de imagens, ou seja, ela preserva a cultura. Podemos ir mais além. Isso também vale para a arte dos povos originários. Os pontos continuam os mesmos. E eu posso continuar trocando? Posso falar de arte dos povos orientais, arte dos povos ameríndios. E lembrando, você tem todo o direito de gostar ou não gostar de uma obra. Você tem todo o direito de gostar ou não gostar daquelas tradições. Mas você não tem direito de julgar que aquilo não é arte ou que tem um valor menor porque você não gosta. Inclusive, a gente precisa entender o porquê a gente não gosta. Procure seu professor de arte. Eu tenho certeza que ele vai te orientar bem, não em ter boas respostas, mas em saber fazer boas perguntas. Até a próxima videoaula, pessoal. Tchau, tchau. Ué? Acabou? Ele não respondeu nada. Ah, deixa de teatro. Ai, sabia que não devia ter ficado. Não devia. Ah. Ele falou que não ia responder lá no início. Ele falou que não sabia o que era, que não ia poder responder. Deixa de teatro. Não é teatro? Não é teatro. Nem sei o que é teatro. O que é teatro? Olá, galera! Tudo bem com vocês? Alegria, alegria! Eu sou Ricardo Ferreira, professor de artes cênicas. Eu sou homem, tenho a pele clara, cabelos castanhos bem curtos, olhos castanhos, nariz médio e boca grande. Estou utilizando uma camisa vermelha e atrás de mim há uma estante com bonecos e livros. Na aula anterior, o professor Arthur falou com vocês sobre o que é arte. E eu, enquanto professor de artes cênicas, vou falar um pouco para vocês sobre que tipo de arte é essa. Vem comigo! Então, galera, podemos dizer que as artes cênicas são todas as formas de arte que se desenvolvem num palco ou um local de representação para um público, um espaço cênico. Muitas vezes, essas apresentações podem ocorrer em praças ou até mesmo em ruas. Assim, podemos dizer também que esse palco foi improvisado. Ou seja, o palco, ou melhor, o espaço cênico, é qualquer lugar onde ocorre uma apresentação cênica. Podemos destacar as seguintes classes como artes cênicas: teatro, ópera, dança e circo. Hoje, especificamente, eu vou falar do teatro. Você sabe o que é o teatro? Eu vou colocar umas imagens aqui para vocês, vamos ver se vocês vão acertando. Isso é teatro? Se você disse que sim, acertou. Nessa definição de teatro, seria um lugar ou um edifício destinado à apresentação de obras dramáticas, óperas ou outros espetáculos públicos. E isso agora? É teatro? Se você disse sim, acertou novamente. Aqui temos atores em cena, atuando, fazendo teatro. Mas e isso aqui? Isso também é teatro? Sim, claro que é. Aqui temos o conjunto das obras dramáticas de um autor, de uma autora, de uma época, de um país. No caso, aqui temos o Teatro de Maria Clara Machado. E vocês podem encontrar mais informações a respeito dessa autora num vídeo que eu gravei em aulas anteriores. O teatro pode ser feito por pessoas, por bonecos, por teatro de sombras. Eu vou deixar alguns vídeos aqui para vocês acessarem de aulas anteriores que tratam sobre esses assuntos. E assim vocês podem entender que existem várias formas de se fazer, criar e se apresentar teatro. A palavra teatro vem do grego teatron, que é o lugar de onde se vê e que deve ser visto. Na nossa aula sobre máscaras e expressões, falamos um pouco sobre o surgimento do teatro e vimos exemplos de construções antigas. Aqui no bairro onde eu moro, Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, nós temos dois teatros. O Teatro Arthur Azevedo e o Teatro de Arena, também conhecido por Lona Cultural Elza Osborne. Estão parados agora durante o período da pandemia, mas são dois importantes equipamentos culturais aqui da nossa região. Aonde você mora, tem teatro? Tem lona cultural? Arena Carioca? Você já foi? Seria um programa bem interessante para se fazer com a família, vocês todos irem ao teatro. Fica aqui uma dica e um desafio. Quando essa pandemia acabar, vá ao teatro. Se você já tem o costume de ir, que bom!
Se não tem, crie esse hábito. Você vai aprender muitas coisas. Bom, galerinha, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o que é teatro e que acessem os outros vídeos. Assim vocês vão ter um embasamento um pouco maior. Maravilha? Fiquem bem. Até uma próxima aula. Tchau, tchau. Em nossa videoaula de artes hoje, nós vimos que arte é uma maneira de se construir conhecimento fazendo perguntas que geram novas perguntas. A arte mexe com o nosso gosto, nossos sentidos e nossas emoções, podendo assumir formas que não necessariamente são formas agradáveis, mas que precisamos delas. Na videoaula de teatro, vimos que teatro é classificado como uma arte cênica e que o seu significado vem do grego, lugar para ver e ser visto. Portanto, vamos ver e fazer teatro. Vamos fazer arte.